né? Já, nem esse tema aí, rapaz, isso aí vai dar o que falar, tem dado o que falar sempre, né? Sim. Mas eu creio que vai ser bem suave aqui. Espero que os irmãos estejam com o coração aberto, com a mente bem aberta para entender, né, o que vai ser conversado aqui e que a gente não faz apologia à separação, tá? Porque o tema aqui é casamento, divórcio e tudo mais. Lembra que a gente falou sobre ceia, né? E a gente veio no outro conteúdo também de batismo. E tem muitas pessoas que não podem ceiar e nem se batizar se não estiverem casados, são divorciados. E aí é uma questão que a gente tem que analisar muito bem, profundamente, para a gente dar um respaldo bíblico, né? O que realmente conta é o que a Bíblia diz, né? O resto é resto. O que conta é o que o próprio Deus fala sobre tudo isso. Vou entrar nessa questão. A palavra casamento, né, vem de terra com casa, né? Uma terra que existia uma casa ali, uma construção e tudo mais. Eu vejo Cristo falando, né, como lá no Mateus, acho que 19, quando os fariseus tentam indagar ele ali sobre o casamento, né, a carta de divórcio e o repúdio. Eu creio que são coisas ali distintas, né? Tem gente que diz que é a mesma coisa, eu vejo ali uma questão distinta. O repúdio ali, eu vejo até sobre as 3 escolas rabínicas, eu até anotei aqui para lembrar, que a cabeça às vezes é a Shammai, Hillel e Akiva. A Shammai era só por infidelidade ou morte. A Hillel, né, se apoiava muito em Deuteronômio 24, se a mulher fizesse alguma coisa que não agradasse ali, ou algum ato libertinoso, alguma coisa, eles usavam assim, a mulher queimou arroz ou fez alguma coisa que não agradava o marido, ele podia separar. E a Akiva era aquilo, eu estou andando na rua e tem alguma coisa melhor, né? Tem algo melhor que aquela minha mulher, eu vejo uma mulher mais bonita, eu podia me separar dela e casar. E eu creio que o contexto ali de repúdio ali está dentro dessa escola rabínica na época de Jesus ali, né? Vindo já das escolas dos judeus ali, querendo indagar Jesus sobre o repúdio. Só que também ali a questão da aliança, que é o casamento, que aí tem a carta de divórcio. Primeira coisa, vamos esquentando que a gente vai por parte. O que vocês... primeira coisa, quem não é casado no papel, é amaziado, ou é desquitado, divorciado, pode batizar, pode cear? Jesus. A palavra do nosso Senhor, ele é muito simples de se praticar. A gente impõe peso, jugo, como os fariseus, mais pesado do que o povo pode carregar, por isso que muitos não suportam e acabam abandonando o cristianismo. Então, a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Atos 8, fala de um eunuco candês que foi batizado. Ninguém sabe a história deste homem, mas ele era da Etiópia. A gente sabe que a Etiópia era tomada por feiticeiros, por idólatras, né? A nação dos etíopes geralmente... Desculpa, ele diz até que ele tinha um cargo de exaltação ali, né? Ele era copeiro da rainha. Então, olha só, ele foi batizado e foi o próprio Espírito Santo que impeliu Filipe a batizá-lo. Né? Explicar, em alguns minutos explicou as escrituras a respeito da crucificação, que é o que eu falei, que você tem que saber o motivo da Santa Ceia, o motivo que está sendo batizado, sim, mas isso virou uma doutrina, até imposição, que impede as pessoas de estarem batizando e ceando. Agora, a pessoa que não é batizada, ela não é casada, é separada, amigada ali, né? Ela poder tomar Santa Ceia a partir do momento. Eu conheço, eu desconheço essa impossibilidade de um homem tomar Santa Ceia, independente se ele é casado no papel, né? Eu não estou falando o camarada que vive uma vida de prostituição e toma Santa Ceia. Eu estou falando de um homem que vive uma vida com uma mulher, né? E ele tem filhos, ele tem família, ele tem compromisso com essa mulher, né? E independente se ele é casado ou não, mas ele é marido de uma só mulher e a mulher também, do mesmo jeito, ele pode, na minha opinião, ele pode tomar Santa Ceia, ele pode se batizar. Normalmente. Pastor? Muita pergunta. Se o homem, né, que é separado, divorciado, amigado, se ele pode ser impedido de cear e de se batizar?
né? Como eu tinha falado sobre a doutrina, que os pastores eles pensam assim, antigamente, que a pessoa tem que se consertar e tudo mais. Só que a Bíblia não diz isso, né? Ele não tem respaldo para isso, se caso. A gente pode procurar, pode falar. O pastor deu algum exemplo ali, né? A gente vê lá, a gente estava falando sobre João Batista, pegava, quer se batizar também. Se tu crê em Jesus, vem. Né? Porque e eu vejo, assim, desculpa, eu vejo até a simplicidade tanto nisso, que assim, diz que o próprio Jesus não batizava ninguém. Entendeu? Então assim, tu vê a simplicidade da coisa. Eu acho que é realmente crer. Eu vejo que a visão de vocês é muito aberta, né? Claro que a gente não vai fazer disso um carnaval e vai liberar a igreja e vai, né, deixar correr solto, lá vão ter, não é por aí. Mas, complementando são um paradigma, né, que a gente cria, e são pessoas que não têm respaldo nenhum e chega e implanta isso. Então, começa a implantar coisa na igreja, trazendo o mundo para dentro da igreja e acaba afastando as pessoas. Porque para colocar a pessoa dentro da igreja é muito difícil. A gente luta muito, a gente prega a palavra, a gente se certo, a gente chega aqui dentro, tem pessoas que vêm atribuladas e falam uma palavra dessa, tipo assim, deixa de ser inclusão, né? Sim, aí começa a botar a produção para fora. A igreja é inclusão, deixa acabar de ser isso. E Cristo ele veio para nos salvar, não veio aqui para nos julgar. Ele veio para nos salvar. Sim, vai ter julgamento, no grande dia, sim. Só que a gente tem que parar e pensar. Se a gente ir por essas doutrinas que falam muito, será que vai dar tempo de a gente ser salvo? A gente tem que ser santo, a gente tem que andar com roupa até o pé e tudo tampado, mas o coração. E a questão do que o pastor falou, né? A cultura farisaica que implantavam tantas coisas que nem eles mesmos conseguiam fazer, né? E coisas que não estavam biblicamente registradas, né? Não eram coisas que Deus implantou. Eu vejo muito isso, né, na igreja. Hoje tem muito. E tem que estar tudo tampado, mas é o que Cristo falou. Esse povo me honra com a boca, mas o coração está totalmente longe. Eu chego até a crer, pastor, que era mais fácil ser crente há quase 2000 anos atrás, quando a igreja estava sendo iniciada, do que hoje, porque a pureza do o evangelho era mais simples de se viver, né? O homem sabia que tinha que abandonar o pecado passado, não era simplesmente a palavra pecado, era o passado. Mesmo que a pessoa tivesse honesto, ele abandonava o passado para viver o futuro. Então, hoje não. Hoje você tem que, além de cumprir as escrituras, tem que cumprir algumas doutrinas que estão fora daquilo que está escrito para poder permanecer dentro da igreja. Né? Então isso tem afastado algumas pessoas, tem se nascido outras doutrinas, outras. Eu vejo até às vezes entristecendo, né, pastor? Eu vejo algumas seitas estão nascendo baseadas nessas doutrinas que foram implantadas das igrejas, não na Bíblia, e isso está trazendo uma perturbação dentro do evangelho, que a gente só vai perceber quando Jesus vier e vai ficar a maior parte das pessoas vão subir, e aí a gente vai entender que estava tudo errado. Porque eu praticava isso, mas isso tudo era costume do homem que você praticava, não tinha nada a ver com o evangelho. O evangelho só te pede que você abandone as velhas práticas, viver uma nova vida em Cristo e participe daquilo tudo que Jesus determinou para nós. Aí fala sobre a carta, né, de divórcio, o Logos Apostálico, ou então a queda da Ketubá, né, que se diz lá, a carta de divórcio, que ele está falando, tem até aqui, né, em Mateus 5, aí está falando lá a partir do 31, né, foi dito, o que está dizendo é Jesus, né, aquele que se divorciar de sua mulher deverá lhe dar a certidão de divórcio. Então, no caso aqui, o Senhor está falando, aquele que se divorciar, que dê a carta de divórcio, está falando aqui de quebra de aliança, né, não está falando de repúdio. Porque no caso, se ele se divorciasse, ele largasse essa mulher e não desse a carta, não repúdio. A gente entende que a mulher viraria mendiga ou ia ter que se prostituir, né? Para poder ter ali uma vida com algum conforto, alguma coisa, né? Comer e tal. Ou ela era vendida. Tinha essas três questões da mulher, né? Então, assim, era muito difícil. A mulher não tinha direito quase, né? Não tinha direito algum. E aí Jesus está falando sobre essa questão. A gente vê lá depois também em Mateus 19,
os fariseus trazendo a causa, né, sobre repúdio e divórcio. Então, vocês também concordam que eles são duas situações, né? Sim. O repúdio abandonando a mulher e o divórcio dando a carta para que ela continue livre e se case novamente. Vocês creem dessa forma? Mateus capítulo 19, qual o versículo mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu só vou ler aqui que Vamos lá, que a gente lê a Bíblia melhor, né? vai dizer assim, lá no Capítulo 3, alguns fariseus se aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, permitindo ao homem que se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu, você não lembra que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixa pai e mãe e una-se uma mulher. Os dois se tornarão uma carne só. Assim já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu ninguém separa. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar a certidão de divórcio à mulher e mandaram ela embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem pela dureza do coração de vocês, né? Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de uma mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Aí os discípulos disseram, se esta situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar, tal. E ele está falando sobre essas questões. Então, a questão de divórcio dentro da igreja, se o homem pode divorciar, se a mulher pode se divorciar ou não, a Bíblia fala que os fariseus vieram com o propósito de Pegá-lo ali, tentar Jesus, fazer Jesus tropeçar no que estava escrito na lei de Moisés. Sim. Porque se todos viam ele como um praticante da lei, Jesus era praticante da lei, uns diziam ele não cumpre a lei, outros diziam não, ele cumpre sim. Então eles queriam que Jesus fosse mal visto, quebrando a lei de Moisés, ou seja, eles vieram para provocar o povo contra Jesus, indagando ele a respeito da lei. Na lei está escrito o quê? Olha o que está escrito na lei, Deuteronômio 24, versículo 1, diz assim, ó, se um homem tomar uma mulher e casar-se com ela, e este depois deixar dar-lhe de lhe agradar por ter achado nela qualquer coisa, olha só o que o texto diz, indecente, este escreverá a carta de divórcio e dará na mão e despedir da sua casa. No versículo 2 diz assim, ó, e se uma vez saída da casa dele foi se casar com outro homem, este também rejeitar, escrevendo-lhe uma carta de divórcio, dar-lhe na mão e despedirá a sua casa. Ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido se a despedirá e não poderá tomar novamente. Então olha só, primeiro ponto, aqui na lei de Moisés está permitindo a mulher se divorciar e casar. Não com o primeiro. Não com o primeiro, mas está permitindo casar. E eles estão dizendo assim, por que Moisés permitiu esse tipo de prática? E dar-lhe carta de divórcio. Então, se Deus uniu, ninguém separa. Se Deus uniu. Então, levando para o contexto da igreja hoje, se não é permitido divorciar, Moisés pecou. Sim. Porque ele não poderia. Foi o próprio Deus que mandou, né? E quando Jesus vai dizer lá em Mateus 19, que ele fala assim, no princípio não foi assim. Por quê? Ele está se referindo ao fato de todo homem tinha que ter uma mulher. Sim. Porque ele está dizendo assim, Deus criou macho e fêmea. Então ele está dizendo, todo homem tem que ter uma mulher, ele tem que estar com uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas das vezes muitas pessoas interpretam isso com propósito até mesmo de colocar o ser humano debaixo de um jugo. Como assim? A lei foi escrita para os judeus e a gente sabe que a sociedade judaica ela é um pouco machista. Sim. A figura do homem ela é reconhecida como fosse a figura do próprio Deus. Sim. Então o homem não poderia ser envergonhado, mas a mulher o tempo todo era envergonhada. Então o Senhor, vendo que ela era desprezada por qualquer motivo, repudiada por qualquer motivo, sem que fosse uma traição, então o que acontece? O Senhor vai ter misericórdia da mulher e vai permitir que Moisés escreva algo que salve a vida daquela mulher, porque era permitido casar se houvesse morte. Sim.
Mas aí o Senhor vai usar Moisés para adultério da mulher. Por quê? Imagine então essa mulher sendo repudiada por um homem, daqui a pouco o outro também não gosta dela, repudia também. Seus filhos perdiam a herança. E perdia tudo. Então é isso que a lei ela está sendo criada aqui, em Deuteronômio está sendo implantada. Por quê? Para que a mulher não sofra. Assegurando a mulher. Então, muitos relacionamentos são vividos dessa forma. Muitas mulheres e homens também vivem dessa forma, debaixo de um sofrimento, preso a uma lei, porque, me querendo ou não, quando a gente mantém um casamento por obrigação, a gente está debaixo da lei. Sim. A gente não pode largar a mulher. A lei não permitia largar a mulher. A lei obrigava o homem a estar casado, porque tu não poderia adulterar. Sim. Mas a lei também ou dava... podia ter a bigamia, né? Aí tinha a bigamia. Depois vem Paulo lá, aí vem a carta falando, né, sobre o bispo que seja o marido de uma única mulher. Irmão, não é que seja de uma única mulher, um único casamento a sua vida toda. Pastor, é uma mulher só. Que ele esteja com uma mulher. Pastor Robson, o próprio texto está dando base para a mulher repudiada casar novamente. E ela não está dizendo aqui que ela é proibida se o marido morrer, ela ainda pode casar uma terceira vez. Sim. Mas não pode casar com o primeiro que já repudiou, né? Que foi repudiado. Então, ou seja, se a Bíblia se a palavra de Deus está dando legalidade no Antigo Testamento para a mulher, que a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada se ela tivesse outro marido, então, ela tá, ao mesmo tempo, ela está tendo misericórdia. Eu vejo graças a Deus aqui. Eu vejo Deus protegendo muito a mulher de uma forma indireta, às vezes. A gente vê que quando a mulher estava no seu período menstrual, um período onde a mulher está sensível, né? Naquele tempo não tinha a higiene de hoje em dia, poderia dar uma infecção na mulher. E aí o que Deus faz? Olha, faz o seguinte, ela está impura, não toca nela. Imagina, ela deveria estar com dor, estava ali no seu mau momento, ela está impura, está impura, os hormônios ali, né? Tudo mais, está impura. Então faz o seguinte, bota ela para fora da real para você dar esse tempo que você não pode copular com ela. Então Deus protegia a mulher. Assim, ó, eu implantei isso aqui para que a mulher tivesse aquele momento de se cuidar, de voltar limpa, não ter uma infecção, de naquele momento de dor ficar tranquila, né? Cuidada ali por mulheres. Depois que acabou esse período de sofrimento, de dor, né, de angústia da mulher ali, que deve ser ruim, volta para o arraial, se purifica e volta. Então assim, era porque só a mulher estava impura? Ela estava impura porque ficou... Não, era uma forma de Deus proteger a mulher, porque o homem não pode me negar. E aí? Então ela está impura, tá? Não pode tocar nela nesse prazo aí. Eu vejo Deus protegendo a mulher. E tem a questão aqui de Mateus 19 mesmo, o próprio Senhor, ele vai dizer assim, eu vos digo, porém, qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual ou causar a outra, comete adultério. E o que casar com uma divorciada também comete adultério. Ou seja, durante toda a caminhada do povo do deserto, durante toda a vida deles em Canaã, no início, antes da crucificação de Jesus, todos que se divorciaram vão para o inferno. A gente pode então pegar Moisés lá, né? Porque eles não tiveram ainda contato com Jesus para viver a graça que nós estamos vivendo hoje. Então a lei dava legalidade para o divórcio e não dá mais. Sim. Não, eu vejo assim, Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com Zípora. Não vamos criar uma espontânea aqui, mas Moisés não sabe onde é que está Zípora. Se casou com a Coxita. Tanto é que as pessoas perseguiram, né, os irmãos de Moisés, ficaram com anão e tal, brigaram ali, indagaram, e o Senhor defendeu Moisés. Então vamos dizer que a Zípora não tenha se divorciado, não morreu nem nada. Ele simplesmente largou ela lá. E aí, Moisés deixou de ser líder? Deus foi contra Moisés? A mulher do poço estava no 6º casamento, né? O marido não era dela, e já passou por 5 divórcios. Eu não vejo Deus questionando, Cristo questionando ela, nada disso. Hoje, vou dizer, eu vejo muitas mulheres que suportam até casamento. Eu falo mulheres, mas vai um homem também. Sim, mas mais para a parte das mulheres. Porque sabe que muito mais as mulheres do que os homens. A questão do divórcio é mais um tratamento. Não estou dando legalidade para um ser humano se divorciar, que não pode. O casamento é uma instituição constituída por Deus. Por isso que ele fala, no princípio foi assim. Sim. Deus uniu. Ele tinha um padrão e um modelo, só que por causa da dureza do coração de vocês, ou criou-se uma
Ruptura é essa aliança, muitas das vezes, né? Então, resumindo, Sim. não é o divórcio em si, é a dureza do coração. Toda vez que o ser humano, Tá gripado, né? toda vez que o ser humano, ele está vivendo num relacionamento conturbado, ele tem problemas na área sentimental, ele tem que procurar uma solução. Porque para chegar até o divórcio, você passa por vários processos dentro do relacionamento. Então, o próprio Senhor Jesus vai dizer aqui que é um versículo que a gente corta. Se tá aí que eu vou pegar aqui o... É assim, ó. Pois há eunucos que nascem assim, outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino. Por que aqui ele fala, no versículo 2, ele fala, Deus, quando no princípio, no versículo 3, fez um macho e fêmea, um homem e mulher, para se casar, e ele termina dizendo no versículo 12 que muitos homens se fizeram eunucos, ou seja, cortaram, foram feitos eunucos pelos homens e se tornaram eunucos por sua livre e espontânea vontade. Ou seja, tem pessoas que nunca vão se relacionar com mulher. Paulo diz, né, que preferia ficar sem casamento. Um relacionamento. Isso significa o quê? Que alguns relacionamentos, algumas uniões, algumas pessoas que não casaram vão estar fazendo a obra de Deus. Sim. Mas essas pessoas, para ser líderes, precisam estar casados. Agora, o divórcio, a legalidade... Mas vamos lá. Você crê então que para ser líderes, né, tá atuando na frente de um ministério, elas têm que estar casadas oficialmente? Tem que estar casado. Sim. Isso aí não tem como fugir. Tá, então deixa eu pegar esse gancho aqui. Tem que estar casado. Pra gente entrar já nesse assunto. Acho que já... Primeira coisa que eu quero que vocês deixem um pensamento aí pra vocês. Paulo, sendo membro do Sinédrio, né? Ele tinha que ser casado. E aí a gente vê que Paulo não está acompanhando dessa mulher. Ele não se retrata a falecimento, né? Nem o adultério da mulher de Paulo. Então, Paulo era adúltero? Paulo, o que a gente tem a falar sobre Paulo, né? A gente vê muitos autores conceituados falando sobre esse quesito. E é uma outra coisa, e Paulo ainda fala, né, dá a entender que ele era casado, porque ele diz: nós, os apóstolos, né, não temos direito de carregar nossas mulheres, como Pedro e tudo mais, cita lá os exemplos, né, da mulher de Pedro e tudo mais. Então, assim, dá-se a entender que Paulo tinha uma mulher e em algum momento aconteceu alguma coisa, talvez uma ruptura. E Paulo deixou de ser chamado por Deus. Então, deixo esse pensamento para vocês, que eu vou entrar aqui no gancho do pastor. Vamos lá. Eu botei aqui, né, que se o casamento que vale para Deus é o religioso ou o civil? O casamento que vale para Deus é lógico que é o religioso. Religioso. O civil é apenas uma como é que fala? Constatação do que já foi feito? É uma aprovação. Esqueci a palavra que se usa. É apenas para dar direito ao seu companheiro, à sua companheira. Mas aí que está. Hoje, na nossa Constituição, né, sobre a questão de direitos civis e tal, a mulher que já tem um certo tempo com o marido, ela já exerce direitos. Entendeu? Mas baseada, a Constituição, essa lei é baseada justamente no que está escrito na Palavra de Deus. Sim. A maioria das leis que você vai estudar na Constituição, ela tem um pouco de respaldo, de semelhança com algumas passagens da Bíblia, algumas leis e algumas doutrinas bíblicas. Sim. É porque parece que não, né? Mas a nossa Constituição se respalda muito em algumas coisas bíblicas, né? Deixa eu apertar o pastor Jackson aqui. Pastor Jackson, o pastor Renê falou que o que vale é o batismo, é o casamento religioso. E o civil vem complementando, né, para que haja ali um maior respaldo de ambas as partes. Você crê que o casamento ali é religioso ou civil? O que vale? O que vale é diante de Deus, né? Uhum. Porque... Então, vamos dizer, uma pessoa que está baseada na sua igreja, teve uma celebração com um sacerdote ali, alguém apto a fazer esse casamento. Já está ok? Não vai. Sim. Sim. O que eu imagino, se a pessoa está morando junto, mesmo que não esteja casado no civil, mas vive com aquela pessoa, a vida fiel a ela,
vive como marido e mulher. E a pessoa, é bom ter o civil, sim, porque temos que ser exemplo. Somos um espelho aqui na Terra. E é bom dar exemplo para as pessoas seguir o certo, né? Mas quem não tem esse tipo de casamento no civil está em pecado? Não. Está em pecado? Se viver somente Quem não tem casamento no civil, só no religioso. Tipo, fui na sua igreja e falei, pastor, abençoa aqui nossas alianças e a gente está casando aqui diante de Deus. Uma cerimônia. Não, para falar a verdade, eu não celebraria uma cerimônia sem ter o somente no civil. Até para dar testemunho de que a igreja cumpre não só a lei de Deus, mas também a lei dos homens. Então, e se nós não cumprimos a lei dos homens também, nós estamos debaixo de uma desobediência da lei de Deus, porque toda a ordenança foi constituída. Então, aí, esse texto que o senhor está falando, né, assim, voltamente está em Romanos 13, do 1 ao 2, né? Vamos lá, Romanos, abre aí comigo, para a gente acompanhar aqui, para a gente, vou apertar vocês, tá? Vai lá, Romanos, vamos dar perto que fica branco. Aqui sai o caldo, né, pastor? Ô glória, vai lá, Romanos 13, do 1 ao 2, né, tá lá. Todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, né? Que é o que o senhor estava falando aqui. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por elas estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procede traz condenação sobre si mesmo. Ok. Só que eu queria que vocês prestassem atenção a partir do 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Eu não estar casado no papel, estou praticando algum mal? Não. Se estou direito diante de Deus, como o pastor Jacques falou, tudo bem. Você quer viver livre no medo da autoridade. Pratiquem o bem e ele a enaltecerá, pois é a serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Então assim, está falando aqui que a justiça, a gente tem que submeter os nossos governantes, seremos julgados por eles mediante a procedimentos ruins. Não tem nada a ver com casamento ou com alguma coisa instituída por governo. Até porque se a gente for falar sobre isso, desculpa estar apertando aí essa palavra. Então, tudo bem. O que vale também o exemplo é o civil. E aí, já pode casamento gay. Então eles também são aceitos por Deus? Não, aí eu vou partir lá por Mateus 19, que a gente acabou de ler, Deus falando que fez macho e fêmea. Então, mas o senhor entende que assim, o civil já fugiu até dos padrões de um bom governante? Mas aí a Bíblia, como eu falei, quando você lê o texto da lei que aprova o casamento civil, macho e fêmea, esse texto não está baseado na Constituição. Sim. É uma emenda que criaram, né? Aí eu estou falando de lei, que a gente é pastor, a gente tem que entender um pouco. Né? Aí eu estou falando de Constituição, de uma lei, que é a lei máxima do nosso país, todo homem tem que obedecer. Agora, uma emenda ela pode ser revogada em qualquer momento, a hora que vir um presidente com os senadores, e quiser mudar o texto da lei, ele pode mudar. Agora, a Constituição não pode ser mudada. Então, a pessoa pode ser até acrescentada, mas não alterada. Então, a pessoa, ela vai... o casamento gay está sendo estabelecido por algumas emendas que foram criadas, mas eu quero te dizer... Então, o senhor vê que os governantes, né, a lei, ela está começando a ter uma vertente corrompida. Não que eu tenha nada contra quem se casa que é gay, cada um faz o que quer da sua vida e vai responder por si só. Mas eu estou falando de regra bíblica, né? Eu estou falando sobre minha condição. Eu estou casado aqui perante Deus, fiz uma celebração e não sou civilmente reconhecido. Se está dizendo que a minha conduta não é má, eu não devo nem me submeter aos governantes. Eu não vou ser acusado por eles porque eu estou andando nos caminhos de Deus. Eu não dou respaldo para eles fazerem isso. Então, o senhor falou, né, vocês falam que creem que é o casamento de Deus, não casaria se não tivesse a questão civil para que esteja tudo legalizado. É a tua visão, eu respeitava. Eu não celebraria o casamento só no religioso,
simplesmente pelo fato que hoje você pode celebrar os dois juntos, você, Sim. pastor, pode celebrar os dois juntos. Sim. Mas, se fosse uma regra que eu tivesse que obedecer, não, eu só tá casado se casar no civil, se não está casado, então eu não poderia também dar ceia para quem não está casado na igreja, eu também não poderia batizar quem não está casado no papel, então eu voltaria lá para trás, onde tudo que eu falei até agora não tivesse sentido. Então o senhor faria o casamento. Porque eu celebraria o casamento, só que hoje eu sei Você pedir para que eu regularizasse. posso celebrar o casamento tanto para religioso quanto no civil. Então isso me deu respaldo para estar respondendo dessa forma. E questão lá, voltando lá no divórcio, falando da lei, para falar da lei. Sim. A lei está escrito, os fariseus falam assim, na lei nos mandou Moisés, na lei, como nós estamos usando a lei aqui para falar sobre o casamento, se vale ou não é válido. Na lei nos mandou Moisés, na carta de divórcio, repudiar a mulher. Entendeu? Então, baseado na lei de Deus, é que eu estou dizendo que se fosse uma questão de um homem, eu casaria só na igreja. O divórcio, perante o que está escrito na lei, Que respalda as pessoas. pode, na lei pode, a mulher, se for repudiada por um homem, e aqui está dizendo, voltando para o divórcio, por qualquer motivo. Vamos voltar, a palavra vai dizer lá, Moisés já dizia assim, você não pode se divorciar por qualquer motivo, já estava escrito no texto da lei. Sim. Já era dito no texto da lei. Por qualquer motivo vocês não podem repudiar. Então Jesus não está alterando nada do que Moisés fez. Sim, está cumprindo tudo. Agora, o Senhor Jesus sabia que a lei foi dada aos homens e já estavam corrompidos. Então, o texto da lei já tinha sido mudado várias, como agora a gente está falando do casamento gay, que foi um texto, a lei foi criada de um jeito, aí foi criada várias emendas para chegar até o casamento. Para atender a necessidade das outras pessoas. Os fariseus, eles alteraram o texto da lei, porque o povo não tinha conhecimento, passou a ter O conhecimento. povo perece por falta de conhecimento. Então eles faziam o que queriam, mas não deixavam o povo fazer, porque o povo não tinha conhecimento da palavra. Então Jesus vem ensinando, mostrando o caminho certo. Então, Deixa eu pegar aqui, dentro do seu contexto, eu vou apertar aqui o pastor Jacques também. Pastor Jacques, vamos lá. Estou eu com uma mulher, não estou casado, não me casei na igreja, não me casei no civil, estou amaziado. Tenho bênção nenhuma, estou aqui 10 anos com a minha mulher, tenho uma vida sexualmente ativa, tive até filhos e tal. Eu estou em fornicação? Rapaz, se você está diante de Deus, certinho, com tua mulher, não. Está em fornicação? Aí você tem que saber. Viver em fornicação seria o homem que tem relações com várias mulheres. Pelo texto, o significado da palavra fornicação, o homem que vive com uma só mulher não estaria. Ele só estaria vivendo sem. A questão de pornéia ali. Moralidade sexual também não se aplica, pornéia. Não se aplica. Um homem que vive com uma só mulher é porque as leis que nós estamos se referindo hoje para falar que alguém está em pecado são leis novas. Não são leis criadas há mais de 2000 anos atrás ou até mais. Porque hoje a lei ela é totalmente diferente do que a sociedade não tinha antes. Eu vou até entrar nesse contexto com vocês, que eu vou apertar vocês nisso aí. Eu estava vendo aqui, né, eu tinha visto sobre fornicação, porque já teve pessoas que vieram me perguntar sobre essa questão. Pastor, eu estou com essa pessoa há não sei quantos anos, falando que eu estou em fornicação e tal. E a questão da palavra fornicação, né, eram arcos, fornicos, que eu acho que o nome era isso, que havia na Grécia, e as prostitutas ali ficavam ali, né? E elas tinham a cópula ali com o homem ali debaixo daqueles arcos, às vezes em pé, de situações diferentes. Então ali era uma relação promíscua, né? Era assim, com mulheres ali mesmo e tal, sobre prostituição. Totalmente diferente do contexto que está sugerido. Então, pessoal, está em fornicação. Melhor que se case do que se abrace, está em fornicação. Não pode ser. Então, assim, então vocês também não veem isso como pecado. A pessoa está com um companheiro só, vivendo regradamente, mesmo que não esteja respaldada pela lei do civil e nem pelo casamento diante de Deus. Eu acho que uma família constituída, para mim, ela já está um respaldo da lei de Deus que... Porque se tu for ver lá
questão lá do filho de Abraão. E aí? Olha lá, aquela lá é a tua mulher, vai lá, como é que comprova? Aqui, tá o lençol, tá tudo ok, toma a tua mulher. Eu vi Acho que a comprovação é pelo sexo ali, né? um grande homem de Deus falar que casamento, mesmo que a pessoa esteja com a outra mais de 10 anos, não significa que aquele casamento ali foi algo de Deus. Né? Mesmo que a pessoa não, já tenha filho, isso não significa. Eu acho que alguns homens, algumas mulheres têm uma visão um pouco. No princípio, quando Deus criou, Jesus vai dizer esse texto: criou macho e fêmea, portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá. Uniu. Foi Jesus quem disse, falou não. Está lá escrito no princípio da criação. O homem olhou para a mulher olhou para o homem, deitou, concebeu ali o ato. Tá crescer, multiplicar. Não pode estar cumprindo o mandamento. E assim foi o princípio. Sim. Alguns pensam que Deus pegou Adão, pegou Eva, botou uma mesinha, botou uma escritura, pegou o nome todo de Adão, pegou o nome todo de Eva, padrinho, testemunha. Pegou os padrinhos, testemunha, lá os animais, botou lá, começou a escrever uma certidão, bateu, carimbou, e aí eles estão casados. Não foi assim não, meu irmão. Não foi assim não. Adão se uniu com Eva. Ele, no princípio da criação, a Bíblia vai dizer assim, que Deus criou macho e fêmea. E quando Adão olhou para Eva e falou assim, ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Ali entre Adão e Eva não havia nenhuma relação entre marido e mulher. Segundo o texto que está escrito lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus cria, não havia uma relação entre marido e mulher, segundo o texto. Sim. Aí, após a queda, Adão conhece Eva, tem relação com ela e gera filhos. Aí começa a relação marital, ou seja, o casamento será submissa ao seu marido, né? Aí começa. Por quanto Deus cria a mulher para ser apenas uma companheira do jardim. Então a pessoa hoje pensa que assim, a cerimônia religiosa que Deus fez com Adão e Eva foi muito forte ao ponto que o casamento foi constituído desde o princípio. Era uma aliança, né? Era uma aliança. Então quando você tem uma mulher e você tem um relacionamento com ela, você tem que garantir como cristão os direitos dela perante a sociedade, casando, tem que. Sim. Tem que, como cristão. Até porque eu falei, eu sei como é que fica e tudo mais. Tem que garantir que se você morrer, vai ser igual lá no Segunda Reis, capítulo 4, que a viúva ficou desamparada porque o profeta morreu, deixou a mulher com 2 filhos e com dívida para pagar. Então, se você morre hoje e trabalha, você deixa uma pensão para a mulher, ela consegue pagar a dívida e ela não fica em apoio. Tem todo o respaldo, né? Tem todo o respaldo perante a lei. Então, o nome de Deus tem que casar, tem que fazer tudo direitinho. Mas o casamento deitou, o seu vinho com a mulher, concedeu o ato, está casado e tem que cumprir até o final, o casamento até o fim. Eu tenho muito mais coisa aí que você tinha mais coisa para perguntar, mas como o tempo é curto, né? Já está chegando no final do último bloco, depois a gente pode vir com uma repescada sobre esse tema. Eu tenho uma última coisa aqui para falar que vai apertar um pouquinho no final. Porque assim, o casamento mesmo foi instituído a partir do século 7 para o 8, né? E aqui no Brasil foi em 1890. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Então é pelo decreto de 181 que eu fiz essa pesquisa aí e encontrei mais ou menos quando que foi instituído. Então assim, e os irmãos que estavam antes? Se tem que ter uma civil e o religioso não é constado somente, tem que haver o civil para que seja consumado o casamento, o que faz com os irmãos que viviam antes desse século aqui? Estava em pecado? O que o irmão falou aí agora, o pastor falou aí agora, me fez voltar lá no tempo, E o que faz, quando Jesus fala para Mateus capítulo 19, só para pegar um gancho aí, entender que a gente for aplicar tudo que está escrito no pé da letra, só, o que eles falam assim, da lei, mandou Moisés repudiar a mulher e da carta de divórcio. Ponto. Aí Jesus fala, no princípio não foi assim. Deus uniu, não separa. Então vocês têm que ficar casados até o fim. Amém. É assim que tem que ser até o fim. Esse é o padrão. Mas eles falam assim, na lei mandou Moisés. Então a lei, como o irmão acabou de falar aí, foi criada uma lei recente. Jesus vem para dizer assim para os judeus, esse tempo todo vocês estão debaixo da lei de Moisés, se divorciando, fazendo novamente. Jesus está dizendo que tudo que eles fizeram foi em vão, que eles estão pecado, que eles vão morrer, não vão ter salvação. Jesus não está falando isso, Jesus só está advertindo. Olha, no princípio, sabem que o casamento é eterno, não pode ter fim. Mas pegou o padrão.
né? Mas a lei veio respaldo. Aí, o que o irmão falou aí... Falando quando foi criado o casamento mesmo, Então, Estado Civil. Aí as pessoas Aqui no que já Brasil. estavam juntas, certamente tiveram o mesmo direito de quem anteriormente estava junto. Ou seja, toda vez que se cria uma lei, pelo Congresso de Lei, toda vez que se cria uma lei, tudo que foi antes, você tem o mesmo respaldo como se tivesse casado. E a partir do momento que a lei foi criada, aí as pessoas têm que ter comprovação do casamento. Mas tu consegue entender a minha linha de raciocínio? Se antes era constado um estado religioso, as pessoas estavam juntos, já eram consideradas casadas? É uma lei que determina isso para mim? Não. Ou é a aliança que eu tenho com a pessoa? Entendeu? A aliança que você tem com a pessoa. O civil, então, vem agora, né, trazer benefício, claro, não estou jogando contra o civil, estou jogando contra o religioso, eu quero que vocês entendam. Só que é muito além disso. Porque e aí, as pessoas que casaram antes, tudo bem, estão respaldadas agora pela lei. Mas aí, era fora do padrão de Deus? Não. Se eu me casar no mesmo padrão de antes, não casando no civil, eu fujo do padrão de Deus, então eu creio que o casamento é uma aliança entre um homem, uma mulher e Deus, que tem que haver respeito, a mulher ser submissa não é capacho, não é nada disso, a gente entende a palavra submissa, né, como ali ajudadora, andar em comunhão, né, com o irmão, andar lado a lado, junto. E o homem deve tratar a mulher como a igreja. Né? Como Cristo amou a igreja, o homem tem que tratar ela assim. Eu creio que o que foge disso, foge dos padrões bíblicos. Verdade. E muita coisa te dá respaldo, né? Tipo, um homem bate na mulher, não pode separar? Claro que pode. Cristo estava batendo na igreja? A cultura judaica, os judeus, eles tinham por hábito de agradar muito as suas esposas, dando joias. Sim. Então, relacionamento assim, irmão, não acaba não. Agora, tem que entender que a lei, ela foi criada e direcionada para os hebreus, um povo que tinha um hábito, um costume totalmente diferente de nós. Até no relacionamento familiar era diferente e é diferente até hoje. Uma mulher chegava em casa, o marido via ela triste, um judeu via a mulher triste, até hoje ele quer agradar, dar presente até ela sorrir. Então eu vejo que a gente esquece que a lei foi direcionada para os judeus. E como judeus, Jesus, quando está falando em Mateus 19, está se referindo a judeus, um povo judeu, que tinham por hábito e costume agradar, tratar, totalmente diferente do povo gentil. Ou o repúdio ali de largar de qualquer jeito. Totalmente diferente do povo gentil. Paulo, quando vai levantar as igrejas em Tessalônica, cada cidade, ele adequa a igreja de acordo com o costume do lugar. Então, uma igreja não era igual a outra, não. Quando os crentes de uma região viajavam para a igreja da outra região, eles viam que os crentes dali tinham costumes um pouco diferentes. O líder era o mesmo, mas o costume e o modo de agir dentro da igreja era um pouco diferente. Então hoje a gente está pegando... Tive a questão lá da mulher não falar, né? Não fale no culto, porque vinha de uma cerimônia, que as mulheres tinham voz. O culto a gente vê um contexto totalmente diferente da outra região. Diferente. Gente, chegou ao fim, infelizmente, né? Tem muita coisa para se falar. Pastor Jacques, quer deixar alguma consideração, falar algo para o pessoal que vai estar sendo alcançado por essa palavra? Só tenho a dizer que se a gente cumprir o que Deus deixou, a gente consegue viver bem. É amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes a gente julga muito a pessoa. Não, você parou porque a gente quer ver os erros. Só que a gente não aplica o amor de Cristo. De chegar para a pessoa, orar pela pessoa, sabe, aplicar mesmo o Evangelho. Não parar. O que Cristo fez, Ele deu a vida. Então Ele fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama o teu próximo. Não julgue não. Como eu vos amei, agora sim, até maior. Amém? Pastor Renê, deixar as considerações finais aí, dá uma palavra aí pro povo. Meus irmãos, vou começar pelo batismo. O batismo é para todos, a Santa Ceia é para todos e o casamento é para todos. Então, se você está casado, está junto, tem tua esposa, tua família, se você está na igreja, busca realmente estar em Cristo, para que Deus possa te abençoar, ter uma vida realmente voltada para o Senhor. E não se preocupe com os parâmetros que a sociedade impõe, seja dentro ou fora da igreja, porque tu sabe que a salvação é pela fé, não pelas obras. Então, se impedirem você de fazer algo,
ou algo que você sente fazer, como ser batizado, tomar ceia, não se perca, evangelizar. Jesus deixou bem claro que a salvação é pela fé no nome dele. Então só creia no Senhor. E outra coisa, uma vez casado para sempre. Você não pode deixar sua casa, sua família, seus filhos desamparados para se unir a uma outra mulher. Entenda uma coisa, o homem de Deus e a mulher de Deus obedece às leis de Deus. Mas eu não estou aqui, nenhum de nós está dando base para você se divorciar. Se você largar tua mulher com o filho, casamento com a esposa desamparada, você é mau caráter, não serve para Deus. É por isso que os discípulos falam lá para Jesus, os fariseus. Se assim a condição relativamente à mulher, melhor não casar. Jesus vai dizer, nem todos podem receber essa palavra, porque o casamento, embora Deus constituiu para todo homem e mulher, nem todos podem casar, porque para casar, meu irmão, tu tem que lutar para manter teu casamento, você pode abandonar a sua vida de casado assim, de uma hora para outra. Não é por qualquer motivo, não. Guarda isso. Não... Quero também deixar as considerações aqui, né? Foi um prazer debater aqui com vocês sobre alguns temas. Vi vocês bem eloquentes na palavra, falando sabiamente. Creio que vai agregar muita coisa, muito nos nossos irmãos. O Espírito Santo bradou na vida dos irmãos. Eu também quero deixar um recado que assim, não desistam da sua casa, do seu casamento, né, da sua família, por motivo banal. A gente analisa cada caso, né, de uma forma diferenciada. A Bíblia diz que se você não é bom para os domésticos na fé, né, você não consegue cuidar da sua casa, da sua família, você é pior do que os ímpios que estão lá fora. Então, se você é um homem ou uma mulher cristã, você tem que ser bom para a sua casa, você tem que suprir a sua casa, a sua família, a mulher agora pertence ao homem, o homem à mulher, então você tem que entender agora que você é propriedade do seu parceiro, que você trabalha em função dele. Claro que há motivos, como a gente falou aqui, sobre espancamento, né? São coisas sérias. Hoje as mulheres sofrem muito, né? Por esse machismo em excesso, violência doméstica, homens também, pressão psicológica. Então, pessoas que fazem isso já deixaram de ser cristãos faz tempo. Né? Eles não estão debaixo da lei de Deus, nem sobre o temor do Senhor. Então, assim, já perderam o compromisso com Deus e com a sua família. Ou as mulheres também, no caso, que a gente sabe o que acontece. Então assim, mas o que a gente está falando agora, a gente não quis se referir a casamento gay, de outra sexualidade, cada um sabe de si. A gente não está aqui para julgar ninguém, né? Até pela medida que a gente pesar e medir, a gente vai ser pesado e medido. Então assim, isso cabe a Deus. Eu não sou juiz, não sou advogado, né? Não tenho nenhuma, não exerço nenhuma parte jurídica. Então, no caso que a gente está falando aqui é o seguinte: batalhe pela sua vida, batalhe pelo seu casamento, institua esse casamento, essa aliança no Senhor, e é isso que a gente deixa de recado para todos os irmãos. E não julgue seu irmão, ajude ele, né? Se você vê alguma dificuldade lá na vida amorosa do seu irmão, vá lá dar a mão, né? Ou se você não puder fazer nada, pelo menos ore. Amém? Esse é o recado que eu deixo. Amém, pastores? Um abraço aí pra galera. Valeu, fica com Deus. Graça e paz a todos, irmãos. Amém.